Olá, Resin Lovers, tudo bem? Eu sou a Nath Rosado e esse não é o meu ateliê. Bom, nesse vídeo eu vim trazer pra vocês um pouquinho das peças em resina que eu faço. Vou mostrar algumas peças que eu já tenho pronta pra vocês verem, falar um pouco mais detalhado sobre elas, né? E também, como eu não estou no meu ateliê, eu estou em casa, sempre vai ter algum gato passando por aqui, entendeu? Vai ter sempre algum gato correndo, pulando, brincando, gritando. Então vocês já me desculpem por isso, tá bom? Bom, vamos lá. Hoje eu vou mostrar mais as minhas mãos pra vocês e vou mostrar algumas peças pra vocês. Bom, a primeira peça que eu vou mostrar vai ser essa daqui, que ela é um incensário, que aqui tem a parte onde você coloca o palitinho do incenso. E esse aqui é um modelo que ele tem... Deixa eu tirar a sujeira, os pelos dos gatos daqui. Ele tem as fases da lua aqui, ó. Como vocês podem ver aqui a lua cheia, né? E aqui nas pontas as duas luas minguantes. E ele tem essa barreirinha aqui, ó. Que é bem legal, né? Pra não deixar o pozinho que sai do incenso cair, né? Ela é bem legal, ele é uma chapinha, né? Tem outros modelos desse aqui também, no mesmo molde que eu faço essa peça aqui, do incensário. Tem mais outras duas que ela é lisa, né? Ela é retinha, porque essas luas aqui, elas têm uma... Ela é de alto relevo, sabe? Assim dá pra ver melhor? Ó, elas são de alto relevo, acho que assim dá pra perceber melhor. E a outra, que ela é lisa, ela não tem nada, não tem desenho, não tem nada. E a outra, que ela é de estrelinhas, ela também é assim de alto relevo. Nessa peça aqui, eu fiz ela em duas camadas. A primeira camada eu usei as brigas. A primeira camada eu usei um pigmento de brilhinho. E aí eu dividi ela em dois potinhos e coloquei um com esse brilhinho branco aqui, que ele é meio fruta-cor, né? Que dependendo do ponto de vista, você vê ele de cores diferentes. E esse aqui maior, que é esse azul, que ele também é um azul fruta-cor, que ele, dependendo do ângulo que você mostra, que você vê, ele muda de cor. E aí eu fui jogando um pouco aleatório e você vai ver que também tem alguns brilhinhos cor de rosa, que era o palitinho que eu usei, tava sujo com esse glitter. E eu falei, vou usar, vai dar um efeito legal. E aí eu fiz a primeira camada, que foi bem fininha. Aqui dá pra ver mais ou menos, ó. Que tem uma divisória, né? E dá pra ver que eu fiz a primeira camada assim. E já na segunda camada eu usei só transparente com a folha de ouro. E aí ficou assim, bem legal. Essa é a primeira peça. Próxima peça vai ser essa aqui, que é um incensário. Um incensário não, gente, ainda tô na primeira peça. Esse aqui é um cinzeiro. Eu também fiz ele em camadas, né? Eu fiz ele em 3 camadas. Essa aqui, essa flor que vocês estão vendo, é uma flor natural, que eu comprei. E aí eu desidratei ela e fiz, né, todo o processo de desidratação para ela não queimar, né, porque a resina ela é bem quente, então se ela entrasse em contato com a planta fresquinha, ela ia queimar, né, ia acabar escurecendo, não ia ficar legal. E aqui ela conseguiu manter a cor dela. E aí eu fiz ela em 3 camadas, passei a resina na flor. Primeiro, a resina transparente, sem nada. Depois eu coloquei ela aqui, deixei ela secar. Eu fiz a primeira camada com esse transparente com folha de ouro e depois eu fiz o branco. Essa aqui é uma peça bem antiga também. E aqui, ó, o que aconteceu? Um acidente. Caiu esse glitter aqui bem grandão, ó, e eu não vi. Só vi depois na hora de desmoldar. E aí não dava pra tirar, né? Mas aí, tá aqui a peça, é uma peça linda. Se eu fumasse, eu ia ficar com ela pra mim, mas eu não fumo, né? Mas eu já vendi cinzeiros para clientes que não fumam também, para servir de porta-copo, para servir de porta-treco, sabe? Para colocar chave também, que eu tenho um outro modelo de cinzeiro, que ele é quadradinho assim, ó.
E é bem legal também. Aí hoje eu trouxe esse modelinho aqui pra vocês verem. Bem brilhante. Adoro essa peça. Essa outra peça aqui, ela é um porta-copos, que também eu fiz ela em camadas. Eu fiz uma misturinha de cores pra dar esse tom aqui de meio rosinha, sabe? Que na minha cabeça, quando eu tava fazendo essa peça, eu queria fazer um tom meio que goiaba. E aí eu fui misturando as cores, e aí eu cheguei nesse tom aqui e eu adorei. Falei, é esse mesmo que eu vou usar pra fazer. E aí, quando eu fiz as misturinhas, eu coloquei um pouquinho de branco perolado pra dar esse efeito aqui, ó. Vocês conseguem ver, né? E eu também fiz ela em camadas. A primeira camada eu fiz com resina transparente, com um pigmento de brilho e as folhas de ouro. E aí dá pra ver bem aqui, ó, a divisória, né? Da camada com folha de ouro e a camada com o rosinha, né? Que eu fiz. Aí ela é assim, ela vai acompanhar 3 pecinhas de porta-copo, que ela é um disquinho, ó. Ela é um disquinho pra você colocar o seu copo aqui em cima. E essa aqui é a casinha dela. Que você organiza elas assim. E aí deixa num cantinho. Eu adoro esse tipo de peça aqui. Eu só fiz ela uma vez, que foi essa aqui, não fiz outras. Mas eu adorei fazer ela. Quem sabe se eu vender essa aqui, eu consigo fazer outras. Fazer outros modelinhos pra vocês verem como é, né? Bom, a próxima peça é essa aqui, que é um abridor de garrafas. Essa peça aqui eu fiz com restos de resina, que eu tava fazendo outras peças, aí sobrou resina, eu fiz essa daqui. Por isso que ela tem essas cores assim, tipo, tudo nada a ver, mas eu achei que ficou muito legal o efeito. Ela também fiz em camadas. Mas eu fiz ela tudo de uma vez. Vocês vão entender mais ou menos o que eu quis dizer com camadas. A primeira camada que eu joguei nela foi de resina transparente com folha de ouro. Que dá pra ver aqui, né? A folhinha de ouro aqui. Tem aqui também mais algumas, ó. Que eu gosto dela mais esfareladinha. Que ela fica pequenos pedacinhos na peça toda. Porque ela é grandona assim, ó. Eu acho que fica mais bonito. Fica visualmente mais bonito. E aí, depois de um tempo, quando, né, a resina, logo quando você mistura, ela fica bem líquida. E conforme ela vai passando o tempo, ela vai ficando mais grossa, né? E aí, quando você joga a resina, seja ela um pouco mais líquida, um pouco mais grossa, ela faz uns efeitos diferentes Ai, gatos. Ela dá efeitos diferentes quando você joga ela, seja mais líquida ou seja ela mais grossinha. Foi justamente o que aconteceu quando eu joguei essa resina pigmentada de preto e ela pigmentada em branco. E depois, eu tava fazendo, no mesmo dia disso tudo, tá, gente? Eu tava fazendo uma peça nessa cor aqui, que é tipo um marronzinho, né? Tipo um bege. E ela tava um pouco mais líquida, e essa aqui já tava um pouco mais grossa, né, que já tinha feito primeiro. E aí eu joguei, ela deu esse efeito aqui no fundo, tipo, como se fosse uma fumaça, ó. Eu chamo assim, né, tipo uma fumacinha. Ficou bem legal, olhando assim, não sei se no vídeo vai dar pra ver, assim, como que ela ficou por aqui, dá pra ver um pouquinho melhor, né. Mas ela pessoalmente, assim, tá uma peça bem incrível, eu adorei. Um resultado muito legal. E ela ficou assim, o resultado. E esse aqui é a parte do abridor, né, que é de ferro, que tem esses 2 parafusos, que a gente prende aqui. Não sei se vai dar pra ver direito. O parafuso, ó. Os parafusos, ele prende, né, fica dentro da resina. Então, aí na hora que você for abrir a garrafa, não corre o risco de sair, né, de quebrar. Ele é bem resistente, eu já testei várias vezes antes de trazer aqui pra loja, pra ver se ia funcionar, né? Porque não adianta nada fazer uma peça, ela ser linda e maravilhosa, você trazer pra loja, só que ela não ser funcional, né? Então é isso. Vamos lá. A próxima peça
A próxima peça que eu trouxe são essas aqui, que é a caneta. Essa aqui, elas estão mais ou menos iguais, né? A única diferença é a cor delas aqui. Elas são, a parte da frente é transparente com resina. Transparente com folha de ouro. E essa parte aqui é a parte com pigmento. Esse aqui é um pigmento verde perolado, que eu adoro. Acho linda essa cor, acho que fica linda. Principalmente misturado com a folha de ouro. Já essa daqui, o nome dessa cor é... Calma aí, gente, eu vou lembrar. O nome dessa cor aqui é Camaleão Violeta. Que ela tem esse efeito do fruta-cor, né? Dependendo do ponto de vista que você olha, ela muda de cor, né? E aí ela não é uma cor fechada como essa, né? Ela fica meio transparentezinha. Não fica totalmente fechada como essa aqui. E o legal dessa caneta aqui é que ela troca de refil aqui dentro. Ela tem um canudinho e essa partezinha aqui da caneta, ela sai. Então, você pode trocar o refil quando acabar ou colocar cores de refil diferentes, né? Aí ela é bem legal por isso. Bom, a próxima peça é essa aqui, que ela tem um formato de folha de bordo, né? E eu fiz ela nesse azul, bem escuro e perolado. Quando eu fiz ela, eu tentei fazer um efeito que é de gotas, né? De gotinhas, eu não sei se... Quando eu fiz essa peça, eu tentei fazer ela com um efeito de gotinhas, né? Acho que dá até pra ver, né? Tem um aqui, outro aqui e algumas espalhadas, né? Só que eu não sabia como fazer essa técnica. E aí eu fiz do jeito que eu achei que era e não deu muito certo porque não ficou muito evidente. Mas ela ficou bem, bem bonita, uma peça que ficou bem bonita. E essa folha aqui, você pode usar ela tanto como um porta-copo, como um aparador de colher, né? Pra quando você tá cozinhando, você pode colocar a colher aqui em cima e não colocar direto na mesa ou no balcão, né? Pra não sujar. Ou pro que você quiser, né? Peso de papel, enfim. É uma peça bem, bem versátil. E ela ficou bem, bem bonita também. Ficou linda, eu adoro essa peça. Bom, a próxima peça são esses marca-páginas. Eles são em 3 tamanhos, mas eu só encontrei esses 2 tamanhos. Que esse aqui é os pequenininhos e esse aqui é o tamanho médio. Esse aqui, eu vou falar dele primeiro. Esse aqui eu usei foto, né? Eu peguei essas 2 imagens na internet e imprimi num papel transparente e coloquei aqui. Ele também foi feito em duas camadas, né? A primeira camada transparente com essas imagens e a segunda camada com esse verde perolado que é belíssimo, maravilhoso. E eu gosto de colocar neles essa escovinha aqui, né? Como é que é o nome disso aqui mesmo? Tecel. Eu gosto de colocar esse tecel aqui neles, que eu acho que dá um charminho, né? Fica bem bonitinho. E também quando a pessoa for colocar no livro, fica assim pra fora, né? Aí eu acho que fica bem legal. Esse daqui, eu fiz uma... Caramba! Foi o vizinho de baixo, bateu a porta. E bateu de novo. Acho que não vai bater mais. Esse aqui, eu já fiz uma técnica diferente nele. No molde dele, eu espirrei tinta, né? Essas manchinhas aqui são tinta. E aí eu coloquei a cor amarela
E a cor, acho que é um magenta, um roxo. Bem bonito, só que aí o amarelo se sobressaiu mais. E aí eu coloquei, fiz essas manchas primeiro com resina preta. E aí depois eu joguei o branco por cima. Aí ficou assim, esse efeito diferentinho. Eu gostei, ficou bem legalzinho. E esse aqui, eu fiz ele em 2 camadas também. A primeira camada eu joguei a resina transparente com a folha de ouro. Esperei ela um pouquinho pra ela ficar um pouquinho mais grossinha. E aí eu joguei 2 cores aqui. Esse azul bem forte, que é um azul tipo caneta, sabe? Um azul cor de caneta. E esse outro aqui, que acho que dá pra ver, né? Esse outro que é tipo essa cor aqui, né? Um lilás. Que aí eu coloquei brilho nele também. Aí depois de seco eu entrei com o branco, né? Ele ficou aqui atrás só pra fazer um fundo, né? Achei que essa peça ficou incrível também. Ficou bem bonita. E esse aqui, eu fiz mais ou menos igual a esse. Só que eu não coloquei a cor branca atrás. Eu deixei ele ficar transparente. E aí, depois de ter feito a primeira camada com a resina transparente e a folha de ouro, eu fui pingando esse roxinho que parece um rosa, quase um rosa mesmo, né? Mas ele ainda é considerado um roxo. E aí, depois de ter pingado, eu peguei o palito e passei nele assim, ó. E ficou esse efeito bem legalzinho, adorei. Ficou bem incrível. E esses aqui são os meus marca-página. Eu vou trabalhar somente agora com este tamanho aqui de marca-página. Não vou fazer mais o pequenininho e nem o grande, que eu acho que o grande, acho que seria mais ou menos esse tamanho, assim, ó. Assim, né? Dá pra ver melhor? Acho que ele seria mais ou menos desse tamanho. E aí, eu não acho que ele tem uma venda tão legal assim, né? Então, eu prefiro esse tamanho que eu acho que fica bem legal. Bom, a próxima peça que eu trouxe pra vocês verem são essas aqui, que eu fiz pro Natal. Eu não conseguia definir o nome pra essa peça. E aí eu fiquei muito tempo pensando, e aí eu coloquei o nome delas como Desejos de Natal, né? Para as pessoas pendurarem na árvore. E aí aqui eu trouxe 2 modelinhos. Esse aqui é o modelinho que ele é redondinho, né? Formato de disco. E esse outro aqui é a imitação da bolinha de Natal, que ele tem essa partezinha aqui em cima, sabe? Já esse modelinho aqui, que era a imitação da bolinha de Natal, eu vendi ele só no kit. Já esses outros aqui, são esses aqui também, eu vendi ele unitário. E aí, eu coloquei, todos eles eu fiz do mesmo jeito, que é uma camada de resina transparente, e aí eu não misturava o glitter na resina, eu só polvilhava assim o glitter por cima e deixava secar, fazia o corte, né, na plotter com vinil, que esse aqui é um vinil branco. Eu achei que ficou melhor o vinil branco do que o vinil preto ou colorido, né? E aí eu fiz todos eles em branco, e aí eu só colei assim por cima, né? Eu gostei bastante dessa fonte aqui que eu usei, porque eu fiz um outro modelo com outra fonte, que é essa aqui, ó. Só que eu não gostei muito, sabe? Achei que ficou muito esquisito, muito feio, eu não gostei. Mas eu coloquei pra venda também, né? Os que eu fiz com esse aqui. Só que esse aqui eu achei que ficou mais bonitinho, mais fofinho. E aí depois, por último, eu coloquei só mais uma camada de resina só pra, né, tampar, cobrir. Eu achei que ele ficou bem legal. Esse aqui é um dos meus favoritos, porque cada cor é um desejo, né? E aí esse aqui, eu misturei 2, que é o verde e o azul.
Eu achei que ficou bem bonito. E eu coloquei esse cordão que eu comprei lá na 25 pra deixar pra pendurar, né? Só que eu também não gostei dele, achei que é muito ruim. Quando você corta ele já fica todo assim, ó. Como se estivesse esfarelando, sabe? Desmontando, desfazendo esse trançadinho dele. Eu não gostei, mas era o que eu tinha comprado, então eu ia ficar com ele. Mas a próxima vez que eu for fazer, eu vou tentar comprar um outro material pra colocar aqui, né? E eu fiz também pro Natal esses assim, ó, em formato de estrelinha, que esse aqui eu coloquei os glitters, né, que eu já uso. E eu também fiz esse aqui de coração, que ele é vazado aqui, né? Aí esse aqui eu só misturei a resina no glitter e joguei assim, meio aleatório. Achei que ficou bem legal. E um outro que eu fiz, que eu adoro essa peça aqui, eu acho que ela é linda, que é esse aqui, que é uma bola de Natal, que ela, dentro dela, ela é maior que essa aqui, né, ó, pra vocês verem. Assim, ó, ela é maior. E ela tem um floco de neve aqui, ó, em alto relevo. Esse aqui eu fiz ele todo em branco, que aí eu misturei o pigmento branco perolado com o violeta camaleão. E eu já coloquei glitter aqui também, coloquei 2 tipos de glitter, que é um glitter mais fininho e o outro que é um pouquinho maior. E eu achei que ele ficou lindíssimo, belíssimo. E tem um outro que eu fiz de encomenda, que ele era assim, esse floco de neve era de uma cor e a bola, né, por fora era de outra. E ele ficou bem bonito, porque daí dá pra ver assim, bem de longe, o floco de neve. E eu também usei a mesma cordinha que eu vou trocar. E ficou bem lindinho, amei essas peças de Natal. A próxima peça é essa aqui, que é uma mini bandejinha. Que é até meio engraçado, porque quando eu fui comprar o molde dessa peça aqui, eu comprei achando que era de saboneteira. Que eu queria muito fazer uma saboneteira, né? Ter essa peça no meu catálogo. E quando chegou, eu vi que era gigante. Mas eu falei assim, ah, vamos lá, né? Mais uma mini bandejinha. Essa aqui é uma peça que eu fiz de uma vez só. Nela eu usei o pigmento... na verdade eu fiz uma misturinha pra chegar nesse tom aqui de laranja. Não, na verdade não, eu tenho essa cor aqui. É um pigmento transparente, né, que ele fica assim dessa cor mesmo, transparente. E aí eu fiz a misturinha dos glitters. Coloquei um amarelo, que ele é bem grandinho, que ele também é fruta-cor. Um laranja, que ele é um tamanho tipo médio, que é um laranja bem mais escuro. E o branco fruta-cor, que eu não usei muito dele. E aí eu fiz ele de uma vez, ficou... Eu fiz um vídeo fazendo essa peça. Ficou lindíssimo. As peças que eu tiver vídeo fazendo, eu vou deixar pra vocês verem. E se eu não conseguir, eu vou colocar o link delas pra vocês assistirem lá no meu Instagram. E ela é uma bandejinha grande, ó. Não é tão pequenininha assim. É uma pecinha também bem versátil. Dá pra você usar ela também lá no banheiro, como aparador pra colocar, né? Porta-sabonete ou qualquer outra coisa que você quiser. Ou usar ela como uma bandejinha mesmo. Eu vendi uma vez uma pra uma cliente, que o filho dela fazia a coleção de pedras e aí não tinha onde colocar. E aí ela comprou a mini bandejinha pra ele colocar em cima, porque tava arranhando o móvel dela. Então, um exemplo, né, pra vocês verem que é uma peça bem versátil, dá pra usar pra várias coisas diferentes. A próxima peça são esses aqui, que ele é um porta-crachá. Que naquele meu primeiro vídeo, vocês conseguiram ver aquela caixa com várias pecinhas dessa, né? Então, é isso que eu faço esses
essas tagzinhas aqui, aí eu colo no porta-crachá, né? Fica bem legal, bem bonitinho. Essa aqui é de patinho, eu acho muito fofinha. Dá pra fazer cores diferentes também, né? A cor que você quiser, dá pra fazer. Tenho esse aqui também, que ele é de borboleta, que esse aqui, na verdade, é pra chaveiro, só que eu acho que ficou legal assim também pra porta-crachá. E esse aqui, que é no formato da cabecinha do Mickey, que ele é shaker, né? Ele tem o líquidozinho dentro, tem as coisinhas aqui. Deixa eu ver se dá pra vocês verem. Mexendo, né? As coisinhas aqui caindo. E ele também tem essa parte, né? Não sei como é que fala isso, enfim, assim, ó. Que coisa. Essa coisa aqui, entendeu? Esse negócio, ele faz assim também. E todos eles têm essa pecinha aqui que é pra encaixar na roupa. Essa aqui é uma peça que dá bastante trabalho pra fazer. Por conta... Tem que pegar um acetato, colocar aqui em cima, cortar, colar aqui, colocar o líquido. E tem que fechar. Tanto que esse aqui eu fiz só pra teste, né? Não tá finalizado, falta um monte de acabamentos. Esse aqui foi só pra teste, pra eu ver como é que seria. Tanto que esse aqui eu vendo por um preço mais alto do que esses aqui, por conta do material que vai a mais e por conta dessa mão de obra, né? E, nossa, já fiz tanto chaveiro desse aqui que deu errado, vocês não têm noção do trabalho que dá pra fazer isso aqui. Bom, vamos começar agora com os chaveiros, que eu tenho vários e aqui eu nem vou trazer todos os modelos que eu tenho. Mas como a gente já tava falando sobre os shakers, então eu resolvi trazer esses aqui modelinhos shakers que eu tenho pronto, né? Esse aqui é o de sorvetinho, que eu vendi muito bem ele. Toda vez que eu ia pra alguma feira que tinha ele, eu vendia. Esse aqui é o meu favorito, que ele é rosinha, transparente. E aí ele tem essas borboletinhas aqui, que eu coloquei uma a uma pra elas ficarem bem aqui em cima. Nessa parte do líquido, ela tem essas bolinhas rosa, né? São vários tons de rosa. E aí... Ai, é muito lindo esse chaveiro, eu amo ele. Tem um apego nele. Já esse chaveiro aqui, ele é no formato de nuvem, né? Pra quem gosta de anime já sabe que pecinha é essa. Que ela é no formato de uma nuvenzinha. De um anime chamado Naruto. E aí eu tenho esses dois modelinhos aqui. Esse aqui é um cinza que eu fiz, que eu misturei o preto com o branco. Eu joguei eles ao mesmo tempo, assim, no molde. Fui mexendo com o palito para ele ficar esse efeito meio de fumacinha. E aí aqui eu coloquei de glitter nele verde. Aí tem uns que é uns losangos verdes, umas borboletinhas verdes. E ele ficou bem lindinho também. Eu adoro essa peça aqui. Já esse outro são 3 glitters, 3 cores de glitter. Esse aqui que é tipo um verde água, esse aqui é aqui do laranja. E aqui já é um douradinho. E aqui, as pecinhas que tem dentro dele também são... Pecinhas não, né? O que eu coloquei aqui dentro do shaker tem umas pecinhas de fimo, de abacate. Deixa eu ver o que mais tem aqui. Ó, tem limão, tem glitter verde, tem losango verde. Ficou bem legalzinho também. Opa, cadê? Aqui. É difícil enxergar. Aqui, ó. Esse aqui pra vocês verem mais de perto também. Ui! E esse aqui, que é o de sorvetinho rosa. Maravilhoso. E eu tenho esses aqui também, que eu chamo esse aqui de chaveiro gringa. Que a gente via na época que a resina tava super em alta, né?
Eu via bastante as gringas fazendo peças como essa aqui, só que em vez de ser resina, era uma plaquinha de acrílico, né? Ela comprava o acrílico já cortado, e aí elas cortavam os nomes nas plotters de recorte, né? Com vinil, e colocavam aqui. E aí eu vi... achei interessante, aí eu quis trazer também uma peça assim pra resina. Que essa aqui é de resina, não é de acrílico. E aí eu coloco o glitter aqui no meio, a inicial grande e o nome por cima. E fica bem lindo. Esse aqui de Beatriz é o meu favorito. Felizmente nunca encontrei uma Beatriz pra poder vender pra ela, mas eu acho essa peça aqui lindíssima. Essa aqui também de Alice, né? Eu tenho outros nomes, mas hoje eu trouxe só esses dois aqui pra vocês verem. E eu tenho de chaveiros, eu tenho muita variedade de chaveiros, só que eu trouxe só alguns pra vocês verem. Porque também são muitos modelos eu nem tenho pronto, sabe? Então eu trouxe esses aqui pra vocês verem. Esse daqui é o de coração, né? O coração real, que essas linhas aqui a gente passa o pincel nelas, né? É com tinta. Algumas pessoas colocam uma camada de resina aqui por cima, né? Eu acho que fica bem bonito. Tanto que quando eu for fazer de novo, eu vou fazer assim também. Esse aqui, por enquanto, não tem essa camada de resina aqui. É só aqui, né? Que esse aqui eu fiz ele com a resina transparente e a folha de prata. E aí eu pintei aqui com a tinta dourada. E esse aqui eu fiz com a tinta branca. Achei que ficou bem legal também. Eu tenho esse modelinho aqui também, que é de caveira. Que esse aqui eu fiz com a resina branca e o glitter prateado. Que aqui também são 3 tamanhos diferentes de glitter prateado. Esse aqui é de tag. Esse aqui já é a pecinha de tag, né? Que dá pra colocar, por exemplo, aqui o número do seu apartamento, ou o número da sua casa. Esse aqui eu coloquei escrito Home Sweet Home. E esse aqui eu escrevi Ohana. Esses aqui, assim como esse aqui, não tem a camada de resina por cima. Esse aqui é só o vinil colado. E esse aqui, eu fiz aquela mesma técnica que eu fiz com o marca-página. Eu respinguei aqui tinta, eu coloquei dourado e preto, ficou bem legal. E eu coloquei ele fiz uma misturinha, né, da cor bege e o transparente com folha de ouro. Ficou bem legal esse aqui também, ó, só que eu coloquei menos, né? E aí dá pra ver, tipo, o transparentezinho aqui, né? Ficou bem legal. Já essa pecinha aqui, ela é o sinal de Libras pra I love you, né? Que é assim, não sei de que lado que eu vou colocar esse vídeo. Mas você faz tipo assim, ó, que é o sinal de I love you, não eu te amo, I love you em inglês. Que é esse sinalzinho aqui. E aí tem que pintar aqui, no caso eu não pintei nenhum dos dois, né? Que aqui ele tem a partezinha pra você pintar, eu não pintei. E eu fiz de glitter. E por último, que eu acho as peças mais famosas de resina são os chaveiros de letra, com a letra inicial. Eu trouxe essas 4 aqui, mas tem muitos outros modelos. Esse aqui eu fiz na estampinha de vaca, que eu também fiz em camadas, ó. Cadê? Fiz em camadas. Primeira camada eu fiz branco. E aí eu cortei em vinil essas manchinhas, né? Ou seja, não pintei elas, não é caneta. Ela é vinil que eu mandei cortar. E aí eu colei, né? Manchinha por manchinha. E por cima só a resina transparente. E aí eu tenho esses modelinhos aqui, mas tem muitos outros modelos de cores diferentes. Por enquanto eu só tenho nessa fonte aqui, né? Mas existem moldes de outras fontes e tamanhos diferentes também, que dá pra você fazer outras coisas, né? Como, por exemplo, colocar de pingente, né? Que fica uma coisinha menor, um pouquinho mais discreta do que esse aqui, que já é
já é bem maior. Então, de chaveiro, eu tenho esses montes aqui e mais muitos outros montes que eu não trouxe aqui pra vocês ou que eu nem fiz ainda. Mas de chaveiro são esses, que é a variedade de produto que eu mais tenho na minha loja, né? É chaveiro. E aí, se vocês tiverem com alguma dúvida, ai, faz vídeo como ensinando a fazer, ai, como que você corta, ai, ensina essa técnica aqui, né, que é da tag, vocês podem colocar aí que eu faço. A gente pode organizar de fazer um vídeo só de resina, ensinando algumas técnicas que vocês querem saber. E aí eu mostro pra vocês, ou pintando aqui, ó, que também dá algumas pessoas têm muitas dúvidas, né, de como fazer essa pintura aqui pra não ficar manchado. E aí a gente pode fazer essa aqui, né, como eu não tenho ela pintada, dá pra gente fazer um vídeo mostrando eu pintando essas pecinhas aqui. Bom, gente, esse foi o vídeo. Muito obrigada a vocês que assistiram até o final. Eu vou deixar o meu Instagram aqui, que é @eliatelier, se vocês quiserem dar uma olhadinha lá mais nos bastidores, como eu faço algumas peças ou alguns outros vídeos. Só entrar lá no meu Instagram, é elie.atelier. E é isso, muito obrigada e até o próximo vídeo. Tchau!